Pessoal, nossa revisão agora é de processo penal. Na tela para vocês o tema é transferência de apenado do sistema prisional estadual para uma penitenciária federal. Nesses casos, exige-se prévia instauração de um procedimento especial para aferir a periculosidade do custodiado ou, nessa hipótese, as informações lá do diretor do presídio retratando o risco, aquelas condições que estão lá na lei especial que regula esse tema, são suficientes ou temos a necessidade de se instaurar um procedimento específico incidental para regular essa transferência do sistema prisional estadual para o federal. Outro questionamento ligado ao mesmo tema, a prorrogação. Nós sabemos que a legislação ela previa um tempo máximo de 360 dias e aí surgia a polêmica sobre a possibilidade ou não de prorrogação. Recentemente nós tivemos a alteração e esse prazo passou a ser de 3 anos prorrogáveis. Mas nesse caso, para prorrogar tem que se ter lá os requisitos, dentre os quais a solicitação lá do juízo de origem, argumentando, defendendo a necessidade da manutenção dessa transferência excepcional. Mas nesse caso, exige-se a necessidade de comprovar fatos novos para se manter essa custódia excepcional num local de cumprimento da execução da pena diverso daquele que seria do juízo natural. E por fim, para fecharmos esse tópico, nesse caso específico, quando tem essa transferência de alguém que foi condenado ou que teve uma prisão cautelar determinada por um juiz estadual e esse cumprimento se dará sobre a administração, sobre o controle, sobre a fiscalização de um juiz federal. Nesse caso, o PEC, o processo de execução criminal, que se expede tradicionalmente quando nós temos uma situação de recolhimento de apenado, tem que ser encaminhado para o juiz federal competente ou existe alguma exceção em relação a essa necessidade de envio do PEC para o juiz federal competente lá com a jurisdição sobre o presídio federal? Vejam que é um tema que guarda correlação direta com o nosso cotidiano moderno, em que nós temos aí, a partir do estabelecimento desse sistema de presídios federais, os estados pedem socorro, tentando isolar pessoas, eventualmente, que sejam líderes dessas organizações criminosas, pessoas que têm um alto índice de periculosidade, que colocam em risco o próprio sistema, que não se sente suficientemente garantido pela simples reclusão, manutenção ou exclusão do seio da sociedade dentro do sistema carcerário penal estadual. E como você sabe, tradicionalmente o país, até poucos anos atrás, toda a fase da execução da pena, ela sempre se dava sob o critério de um juiz estadual. Nós não tínhamos presídios federais até poucos anos atrás, então mesmo que a condenação, mesmo que o processo penal envolvesse um crime federal, ele era condenado por um juiz federal e no momento do cumprimento da pena era expedido o processo de execução criminal, o PEC, e encaminhado para o juiz, normalmente do domicílio do condenado nesse momento, e aí ele cumpria a pena, e quem fiscalizava, quem tinha toda a gestão sobre essa fase do processo penal, era o juiz estadual. Nesse caso, nós estamos fazendo o oposto. Nós temos muitas vezes pessoas ligadas a um crime de alçada estadual, que são analisadas as suas condutas, que vêm eventualmente a ter normalmente a condenação definitiva, ou mesmo quando nós temos uma hipótese da excepcional prisão cautelar antecipada antes do juízo definitivo condenatório, que nesses casos ele tem a prisão determinada e ele é levado a cumprir esse período precário, mesmo que seja cautelarmente, também em presídio federal, por conta desse contexto, normalmente ligado a esse mundo do excesso de periculosidade. Mas nesse caso específico, o que você responderia na prova sobre esses 3 questionamentos? Muito prático, interesse de todos a gama de concursos, tanto federal quanto estadual, porque aqui temos os potenciais conflitos de competência, lembrando que se nesse caso nós tivermos um conflito em que o juiz estadual entende que a pessoa deve ir e o juiz federal eventualmente entende que não estariam preenchidos os requisitos, nós só temos uma forma de solucionar isso, por meio do expediente do conflito negativo de competência, quando tem a iniciativa dos juízes, poderíamos ter o controle por um HC, eventualmente, ou os recursos, eventualmente, do processo, mas assim, essa
essa questão envolvendo os magistrados de justiças diferentes e por serem juízes ligados a tribunais diversos pelo artigo 105 da Constituição, quem decidirá isso é quem? O STJ. Não é o caso que nós temos analisando aqui na tela para vocês agora. Vamos ver o desfecho que nós tivemos em relação a esse tópico. Nós temos um julgado da 4ª Região, 7ª Turma, em que se abordou exatamente esse contexto da transferência, da prorrogação ou não. E o primeiro ponto que se extrai desse julgado é que a transferência desse apenado para um presídio federal não exige o formalismo de um procedimento especial visando aí aferir a periculosidade do custodiado. Nesse caso, segundo a decisão, basta que se extraia, se reúna informações das autoridades, inclusive administrativas, o diretor do presídio em que ele está, o delegado de polícia, a autoridade policial que conduziu ele, enfim, o histórico da vida. E aí nós estamos falando de algo da natureza administrativa, então temos lá o princípio da presunção da legalidade, e foi exatamente essa linha que a decisão adotou para dar um valor, dispensando a instauração de um procedimento específico em relação a isso. Então, não há necessidade de um formalismo. Essas informações precisam, obviamente, estarem inseridas dentro do processo de origem, aberto a possibilidade do contraditório da ampla defesa, porque essa transferência ela não é desejada pela defesa, pelo acusado, pelo apenado, nesse caso. Então, ele terá o direito aí de, eventualmente, pelos meios processuais adequados, combater, recorrer, tentar reformar, se ele assim entender. Também temos, nesse julgado, a afirmação de que, no caso de vencido o prazo, que agora é de 3 anos, anteriormente eram 360 dias, e persistindo o interesse do juiz lá do processo de origem, do juiz estadual, em manter esse apenado recolhido no sistema federal, essa prorrogação ela precisa passar pela chancela. A jurisprudência aí, por longo período, se debruçou sobre isso, passou inicialmente a entender que teríamos a necessidade de ter a anuência, enfim, essa reexame pelos 2 juízes, o juiz estadual e o juiz federal que recepciona, mas já há algum tempo já se consolidou que nesses casos o juízo crítico, a análise crítica da situação não é do juiz federal, que apenas zela pelo cumprimento do recolhimento do apenado. Quem tem essa alçada normalmente é o juiz estadual, que está lá próximo dos fatos que foram apurados. Muitas vezes esse presídio, ele nem mesmo tem sido recorrente a estratégia em nível de gestão do sistema prisional, de que esses indivíduos, raramente eles permanecem no presídio federal mais próximo do seu domicílio. Normalmente eles são transferidos para um local distante, exatamente para conseguir fazer esse isolamento em relação a isso. Mas nesse ponto específico, o que nós temos quanto à prorrogação? Essa prorrogação ela não exige a indicação de fatos novos. A interpretação que foi dada ao artigo 10 lá da lei 11.671, que regulamenta isso, e solicito e peço para vocês aí, vão lá no Vadimécum de vocês, já deem uma olhadinha, ela não é uma lei difícil, os artigos principais grifem, destaquem. É importante para a vida acadêmica de vocês, para a vida do mundo dos estudos, mas nós não temos a necessidade de demonstrar fatos novos. O risco, o perigo, ele pode ser inerente aos fatos que levaram lá 3 anos atrás ao deferimento dessa prorrogação, dessa transferência desse indivíduo do sistema estadual para o sistema federal. Portanto, basta confirmar ou justificar que essa custódia excepcional ela está reportando aos fatos já que levaram ao primeiro deslocamento inicial. Ou seja, que os fatos continuam sendo justificadores da manutenção desse isolamento diferenciado em relação a esse custodiado do sistema estadual. E, por fim, em relação à necessidade ou não de nós enviarmos, vejam, quem condenou nesse caso, ou quem deferiu a prisão cautelar, uma prisão preventiva, que converteu um flagrante em prisão preventiva, que entendeu que não era caso para aplicar uma das medidas substitutivas, que ali tornozeleira não resolvia, enfim, situações num fato de uma prisão cautelar,
nós não temos ainda uma condenação definitiva. A expedição do PEC, normalmente, ela é um tanto quanto mitigada quando se trata dessas prisões cautelares, porque a lógica da prisão cautelar é que ela não será definitiva. Tanto é que excesso de prazo no recolhimento é uma dos fundamentos para se conseguir o quê? Romper, inclusive trancar ou mesmo obter por meio de um HC a liberdade de quem está recolhido precariamente por meio de uma prisão cautelar, nas suas formas que a gente tem no nosso sistema. A mais conhecida é a prisão preventiva. Mas nesse caso, quando se tem a prisão cautelar, nós não temos o rigorismo de um processo no sentido como nós temos o PEC quando ele é de uma condenação definitiva. Veja que no caso de uma condenação definitiva, nós temos nada mais, nada menos do que a sociedade, por meio dos seus órgãos, ela obteve o que? Um título executivo judicial de que aquele indivíduo vai ser executado no sentido de privar a sua liberdade lá no sistema carcerário. Então nós temos o processo de execução criminal tradicional. Quando o condenado transferido para o sistema penal federal, o sistema prisional federal, ele é alguém que já teve a condenação transitada em julgado, então nós já temos algo definitivo, nós já temos um PEC instaurado lá. Nesse caso, a transferência dele, principalmente agora que o tempo pode ir até 3 anos, antes quando era até 360 dias, se era por um período curto, ficava complicado você mandar o PEC e logo na sequência tinha que devolver. Então ficava nesse ida e vinda, e quando surgiu esse sistema, nós não tínhamos o processo eletrônico ainda amadurecido do jeito que temos hoje, então nós tínhamos uma outra realidade. Muitos foram os problemas, mas hoje está na lei, falando que quando o condenado é definitivo, o PEC sairá da alçada do seu juiz natural, que seria o juiz estadual, e vai precariamente ou provisoriamente, temporariamente, passar a ser gerido pelo juiz federal que faz a gestão do sistema prisional, daquele presídio, daquela unidade. Em contrapartida, quando eu tenho essas situações de alguém que é perigoso, que foi reconhecido como perigoso, que precisa ser isolado, que preenche os requisitos da transferência, mas que a sua prisão ela é anterior à condenação, ele pode até ter já a sentença condenatória de primeira instância, mas ele ainda está nas fases recursais dentro do seu juízo de ampla defesa, de recorrer até a sua última instância. Nesse caso, o envio não será do PEC. Basta uma carta precatória com os elementos, com os fundamentos, vamos dizer assim, os instrumentos básicos para retratar a necessidade, fundamentando todo o pedido, toda a situação. E é exatamente isso que nós temos, é o texto hoje da lei, que fala que, no caso do condenado definitivo, ele é regulado lá pelo artigo 6º da Lei 11.671 de 2008, falando que se encaminha o PEC mesmo. Quando se trata de um preso, de um custodiado provisório, a regulação vem já no artigo 7º e fala que bastará aí, nesse caso, uma carta precatória para que o juiz federal faça essa análise lá. Essencialmente, esses foram os tópicos. Eu adicionei algumas informações a mais, que é um tema extremamente peculiar, é um tema que está cada vez chamando mais atenção e normalmente quando envolve situações do cotidiano envolvendo essas pessoas, por conta da periculosidade, enfim, quem são essas pessoas, chama atenção e tem grande potencial aí, seja para ser cobrado na sua prova, seja para você que eventualmente trabalha na área do direito penal. É um tema que é importante demais a gente ter noção básica de como funciona e por isso mereceu estar aqui nessa nossa pequena revisão de um tópico, não esgotando o tema, mas pontuando nessas 3 situações, que são 3 situações bem polêmicas, bem práticas do cotidiano nosso, e por isso deixo para vocês aí, espero que seja útil para a caminhada nossa rumo à aprovação de vocês. Até a próxima!